Oi, eu sou a Ana. Sejam todos bem-vindos. Se tu gostas de histórias sobrenaturais, te inscreve aqui no canal para não perder as próximas que eu vou contar. E por favor, interaja comigo nesse vídeo deixando seu like e, se possível, um comentário. Toda a interação de vocês é extremamente importante no engajamento desse vídeo e, consequentemente, no crescimento do canal. Eu também ficaria muito feliz se tu compartilhasses esse vídeo com alguém. Lembrando que toda quarta-feira temos o nosso quadro Crimes Make-up, onde eu conto histórias criminais antigas enquanto faço a minha maquiagem ao mesmo tempo. E agora, às sextas-feiras, temos o nosso quadro de histórias sobrenaturais. Se tu tem alguma história que aconteceu contigo ou que tu conhece e queira compartilhar, sinta-se à vontade para enviar no meu e-mail que está aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos começar? A antiga casa da fazenda. Nas férias, eu sempre vou para a fazenda do namorado da minha tia, lá em Minas Gerais. Eu esqueci o nome da cidade agora. Ele, a minha tia e os meus primos moram lá. A família do namorado da minha tia tem aquela fazenda desde o final do século XIX. Fazendas antigas geralmente são assombradas, né? Interessante. Vamos continuar. No verão passado, eu tinha ido para lá, como de costume. Só que dessa vez, meu espírito curioso e aventureiro de adolescente não se contentou em ficar somente na piscina e andar a cavalo. Eu queria sair e explorar a fazenda inteira. Depois de um tempo enchendo a paciência do meu primo Alexandre, ele finalmente concordou em ir junto comigo, já que além de eu não querer ir sozinha, não conhecia tão bem a região quanto ele. Nós saímos de manhã, um pouco depois do café, e fomos dar umas voltas. Quando estávamos um pouco longe da casa da fazenda, ele falou: "Já que você quer explorar, eu vou te levar para a antiga casa principal da fazenda." Quando ele falou aquilo, eu já sentia que ia encontrar muito mais do que eu queria lá. A casa antiga da fazenda ficava bem longe da outra, e nós levamos um bom tempo para chegar até lá. Quando chegamos, eu vi que a casa era bem velha. Se era do século XIX, é de se esperar, né? Ela não era tão grande, mas também não era pequena. A porta estava destrancada, estava simplesmente encostada. Não era exatamente aquilo que eu tinha em mente quando eu falei que queria explorar a fazenda. Estava mais interessada em um rio, alguma cachoeira, alguma montanha com uma vista bonita, ou até uma caverna, mas aquilo era o que eu tinha no momento. Nós entramos na casa e a primeira coisa que eu notei é que as paredes estavam completamente arranhadas. E com umas manchas meio marrons que pareciam sangue. Mas poderia ser tinta velha também, né? Quem sabe? Apesar dos formatos dela serem bem estranhos. O meu primo falou que fazia tempo que ele não ia lá, mas que da última vez que ele foi, as paredes não estavam daquele jeito. Nós estávamos na sala principal, sendo que para a esquerda tinha uma passagem que levava para outra sala, a de jantar, e para a direita tinha um corredor que levava para os quartos. Da sala de jantar dava para ir para a cozinha e de lá para fora da casa, de novo pela porta dos fundos. Nós pegamos o corredor da direita para olhar os quartos. Havia 4 quartos e um banheiro no total. O segundo e o terceiro, a mesma coisa. Então, fomos ver o último quarto, o maior de todos. Quando entramos, eu senti uma brisa fria e um pouco de frio, mesmo a casa estando bem quente e abafada. Nesse quarto tinha um armário e nós fomos ver o que tinha dentro dele. Abrimos a porta e nada.
Então eu ouvi o som de passos vindos do corredor. Eu agarrei o braço do meu primo e olhei para a porta. Os passos chegaram bem perto e pararam na frente da porta. Eu já teria pulado uma janela, não ia ficar para ver. Mas não apareceu ninguém. Isso é meio desesperado. Geralmente não se vê os fantasmas, né? Então eu olhei assustada para ele e saí correndo. Melhor escolha. E ele veio atrás. Enquanto eu corria pela casa para sair dela, eu não vi ninguém lá dentro. Só via as nossas pegadas na poeira. E a de mais ninguém. Apesar de ter ouvido os passos. Lá fora, na luz do sol, ficamos mais calmas. Eu olhei para ele e ia perguntar o que será que tinha sido aquilo, quando ele começou a gritar do nada. A única coisa que ele falava era: "Tá doendo". Eu olhei no braço dele e começou a aparecer um monte de marcas vermelhas e brotoejas. O pescoço dele também começou a ficar todo vermelho. Eu decidi que era melhor levá-lo correndo para a casa da fazenda, para que a mãe dele o visse. Antes de sair correndo com ele, eu dei aquela última olhada para a velha casa e vi uma fumaça meio cinza na porta de entrada em forma de uma pessoa. Depois disso, eu agarrei a mão do meu primo e saí correndo. Quando nós chegamos na casa da fazenda, a mãe dele viu como ele estava e ficou assustada. Ela o levou no hospital e deram alguns remédios para ele tomar. O estranho é que no dia seguinte ele já estava bem de novo. Nem parecia que ele tinha tido alguma coisa. Ele me falou que aquela era a primeira vez que ele tinha entrado nos quartos da casa antiga e que era a primeira vez que ele tinha uma reação alérgica lá, mesmo já tendo ido na casa. Durante o jantar, nós falamos o que tinha acontecido no dia anterior e falamos dos passos que ouvimos. O namorado da minha tia ficou preocupado, achando que poderia ter alguém morando lá escondido, já que isso não era incomum de acontecer naquela região. Ele resolveu ir investigar a casa no dia seguinte. Como não tinha muita coisa para fazer, eu e o Alex fomos juntos. Quando chegamos lá, nós entramos na casa e, para nossa surpresa, as paredes não tinham arranhão nenhum. E nenhuma mancha de tinta ou de sangue ou o que quer que fosse aquilo. Mas eu e o Alex não saímos da sala. Foi o máximo que nós entramos. O namorado da minha tia procurou a casa inteira e não achou ninguém, nem sinal de que alguém, além do Alex e eu, tenha estado lá dentro. Nós fomos embora de lá e nem o Alex e nem eu voltamos lá de novo. Mas eu não vou esquecer tão cedo daquela fumaça cinza que tinha na porta, e nem a alergia relâmpago do meu primo que veio do nada e foi embora como se ele nunca tivesse pegado coisa alguma. Isso serviu de lição para mim, mostrando que visitar lugares desconhecidos e principalmente antigos pode ser perigoso. Interessante. O que vocês acham que tinha nessa casa? Bom, para mim, fantasmas dos antigos moradores, né? Meio óbvio. Vamos para a segunda história. Vulto na ponte. Esse título é bem interessante. Gostei. Vamos lá. Eu nasci e morei em São Paulo a minha vida toda. E nunca vi nada de sobrenatural ou algo que eu não pudesse explicar. Até certo dia. Eu moro e trabalho na região do Campo Belo. E como eu trabalho perto de casa, eu vou todo dia para o trabalho a pé e também volto a pé. E parte do meu caminho é atravessar o viaduto Vereador José Diniz.
que passa por cima da Avenida Águas Espraiadas. Pode não ser um lugar muito seguro, mas eu nunca vi nada de sobrenatural ali. Como eu moro perto do trabalho, é normal o chefe me pedir para ficar até mais tarde para terminar alguns serviços. Chefe explorador. Só que um dia a coisa extrapolou. Nesse dia eu tive que ficar até mais tarde para resolver uma coisa que tinha que estar pronta para o dia seguinte, até às 9 horas da manhã. Então acabei ficando lá até às 3. 3h30 da madrugada. Ai, ai. Quer um conselho? Não saia pra rua às 3 e pouco da madrugada. Lembra disso. E lá fui eu pra casa, no meio da madrugada. Acho que era melhor essa pessoa aqui ter dormido no trabalho. Não é uma boa ideia sair às 3 e pouco da manhã, tô falando. Vamos ver. Quando eu chego na ponte, olho para um lado, olho para o outro, tento ver se tem alguém vindo, mas não vejo ninguém. Então lá fui eu atravessar a ponte. Quando eu andei um pedaço da ponte, eu vejo alguém vindo na outra direção. Como ali não é um lugar muito seguro, eu hesitei um pouco, pensando se eu dava a volta e fazia um outro caminho mais comprido ou se ia em frente. Quando eu comecei a andar, a outra pessoa também começou a andar. Eu falei comigo mesmo: não se preocupe, é só alguém indo para casa, só passa reto e nem olha para ele. Então eu apertei o passo e fui. No que eu olho para frente, ele está correndo na minha direção. Isso realmente me assustou, porque um cara correndo na sua direção na rua, no meio da madrugada, não é uma coisa muito agradável. Não, não é mesmo. Mas ele parou no meio da ponte e encostou no corrimão. Eu continuei andando normalmente. Conforme eu fui chegando perto, era para começar a ver como o cara era. Mas a única coisa que eu percebi é que o cara parecia estar com uma espécie de capa que cobria o corpo todo e ela não ficava parada. Era como se fosse feita de fumaça. Eu pensei comigo mesmo: é o sono que está me fazendo ver coisas. E só continuar em frente, não olha para o cara e se ele falar algo, não dá trela e não para. No que eu estava chegando perto, uns 20 metros mais ou menos, o cara deu um pulo e ficou em pé no corrimão. Meu Deus, socorro! Mas ele não estava segurando em nada, não dava para ver os braços ou as mãos dele. Ele estava se equilibrando em cima do corrimão. Ai, que horror! Eu só conseguia ver aquela coisa que parecia uma capa preta de fumaça em volta dele. Quando ele fez isso, pulou no corrimão sem usar as mãos, eu fiquei sem reação. E a única coisa que eu pensei foi: passa reto e finge que o cara não tá aí. Mas quando eu ia chegando perto, bateu um cheiro tão ruim, mas tão ruim, que eu fiquei totalmente nauseado. Um cheiro de coisa podre e mofada, meio asfixiante, e o som que aquilo fazia era um som de ossos estalando com uma respiração chiada. Nossa, eu já tinha dado meia volta, saído correndo dessa ponte. Que horror! No que eu estava passando por ele, corajoso esse homem, né? Até hoje eu não sei por que raios eu resolvi continuar na ponte. Eu também não tô entendendo porque ele resolveu continuar, né? Eu só pensava: não olha para ele, não olha para ele, não olha para ele. Mas a curiosidade foi tão grande que eu não resisti e olhei para o rosto dele. No que eu fiz isso, eu não consegui ver o rosto dele, só os olhos, mais nada. Eu não consegui olhar para o resto, só aqueles olhos negros e penetrantes que davam uma agonia só de olhar. Ele soltou uma gargalhada estridente, quase insana. Eu caí para trás, indo parar na via e saí correndo. Finalmente correu, né? Nossa.
No que eu olhei para trás para ver se ele estava me seguindo, ele simplesmente não estava mais lá. Eu estava sozinho na ponte agora. Eu voltei para a calçada e olhei lá embaixo na avenida, águas espraiadas, e não tinha nada. De repente, aquele cheiro nauseante começou a aparecer outra vez, só que bem fraco. Eu não esperei o cheiro ficar mais forte para sair correndo. Eu nunca cheguei em casa tão rápido. Coloque um espírito atrás de você que chega em casa rapidinho, né, meu filho? Não sei o que era aquilo, mas daquela noite em diante eu sempre faço o caminho mais comprido para ir de casa para o trabalho e voltar. Então, pessoal, o que vocês acharam dessa história? Para mim, lembra uma entidade que é conhecida como capa preta, né? Quem tiver algum conhecimento sobre isso, deixa aí nos comentários o que acham. Para mim, era essa entidade, e se fosse eu teria voltado dessa ponte, né? Enfim, espero que tenham gostado desse novo quadro aqui do canal. E por favor, não esqueça de deixar o seu like, comentar e, se possível, compartilhar. Nos vemos então na próxima sexta-feira aqui nesse canal e tenham todos bons pesadelos.